Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos junto. Cara, e seria muito épico, né, Túlio? Porque foi uma explosão lá na cabine, naquele gol do Arão, né? JP, produção, você, a gente abraçando, negócio de doido. Seria muito bacana. Mas não aconteceu. E vamos contar a história do jogo, né? Começando com o nosso pós-jogo, seguindo a ordem da nossa pauta. Túlio, vamos lá, como é que você contaria a história desse Flamengo 1, Racing 1? Primeiro deixar claro assim, que o Flamengo, até a expulsão do Rodrigo Caio, jogou bem, criou oportunidade, era senhor do jogo, né? Conseguia se impor, né? E aonde o Flamengo falhou aonde o futebol, aonde você ganha definitivamente o jogo, que é os gols, que são os gols. E não conseguiu marcar, né? Perdeu oportunidade. Eu tô vendo só o pessoal falar do Vitinho, mas o Isla também perdeu um gol de cara também, um passe do Arão, inclusive, que jogou pra caceta ontem, mas ninguém fala, né? Porque o Isla acabou de chegar, então, né? Mas jogou nada ontem, né? O Isla também perdeu um gol de cara. Então, assim, o Flamengo criou várias oportunidades. Teve aquela com o Bruno Henrique também, aos 2 minutos, que ele, né, deu aquela puxotada na bola. Então, assim, o Flamengo criou várias oportunidades, não conseguiu marcar, né? E aí a gente viu já a postura do Racing, e vamos lembrar, o Racing não estava com seu time ideal, tinham 6 desfalques no time do Racing, né? Os caras lá estão, assim, na berlinda total, né? O time já é fraco, o time, o BKSS com todos os seus jogadores à disposição já tem um time fraco, do jeito que ele veio escalado para os 2 jogos contra o Flamengo, mais fraco ainda, né? E aí os caras, já quando estava 0-0, já não estava nem muito afim de jogar, tanto que o Flamengo teve, sei lá, 15, 18, 19 finalizações, os caras 3, o primeiro tempo terminou com 10 finalizações do Flamengo, 2 deles, né? E aí depois o Flamengo, quer dizer, as 2 foram no segundo tempo, uma o Diego Alves agarrou e a outra foi o gol. E aí o Flamengo, né, começou a se perder quando perdeu o Rodrigo Caio expulso. Mas não foi só porque o Rodrigo Caio foi expulso, porque a gente viu que, mesmo com toda a bagunça, o time foi lá no chuveirinho, na vontade. A gente até comentava isso na transmissão. Vambora, agora é na raça, né? Não tem técnica, não tem nada, vamos na raça. Por quê? Porque o Rogério Ceni acabou com o time, né? Aí podemos condenar o Rodrigo Caio? Eu acho que condenar talvez não, mas apontar o erro, podemos apontar, de que foram 2 faltas evitáveis, vamos dizer assim, mas vamos considerar. Rodrigo Caio estava há 46 dias sem jogar. Como é que você imagina que esse jogador vai entrar? Ele vai entrar sem ritmo de jogo, não está 100% fisicamente, mas o engraçado disso tudo é que o gênio Rogério Ceni, que o problema era o Domi, né? Pô, tinha o problema, roubaram não sei aonde, culpa do Domi. O gênio do Rogério Ceni deixou o Pedro de fora, que estava há 2 semanas, né? O Pedro estava há 14 dias sem jogar, e não podia entrar no primeiro tempo. Segundo o Renan Moura, repórter da Rádio Globo, apurou que o Pedro estava 100%. Foi uma opção do Domi de colocar o Vitinho e deixar o Pedro de fora. Entendeu? Esse é o cara que trouxeram, que é a solução do Flamengo, né? E aí o Rogério terminou o jogo, a gente não tinha zagueiro, até a entrada do Diego, a gente não tinha qualquer meio, né? Não tinha, a gente ficou sem meio campo, sem zagueiro. O Arão, que mesmo passando a jogar de zaga, porque, assim, outra coisa que não dá para entender, o Rogério Ceni não gosta de trabalhar com a base, coisa que o Domi fazia, não tô defendendo o Domi não, tá? Mas é porque o Domi foi fritado desde o seu 5º jogo e o Rogério Ceni tem mais eliminações do que vitórias, e nego passa pano porque a imprensa é amiga do Rogério Ceni. Então vamos passar pano pro mito do São Paulo, entendeu? Vamos passar pano, porra. Vamos passar porque, porra, não, né, quem escolheu o Rogério Ceni e tal não pode criticar o Rogério Ceni. O Rogério Ceni não gosta de trabalhar com a base. Por que ele desceu o Ramon? Não aproveita o Ramon, né? Por quê? Por que o Mateuzinho, né, ele preferiu improvisar o René, na lateral direita, do que usar o Mateuzinho, mas ontem colocou o João Gomes. Quem me explica isso? Alguém vai me explicar? Que o gênio Rogério Ceni... eu vou falar na moral, qual a credencial que o Rogério Ceni tinha? Como eu falei ontem, pode ser um grande treinador para o futuro, para poder vir treinar o atual campeão brasileiro e o atual campeão da América. Nenhuma!
Nenhuma! Rogério Ceni é piada, assim como foi o Domi. Eu falei aqui, Flamengo não é momento de aposta. Aí foi lá, ele colocou ontem, inexplicavelmente o João Gomes servia para entrar no jogo, Flamengo perdendo contra o Racing da Argentina, uma catimba, servia, mas o Mateuzinho não. Bota o René na lateral direita. Ontem, ele preferiu terminar sem zagueiro a colocar o Léo Pereira, para você ver a confiança que ele tem nos zagueiros, que ele coloca na frente do Natan. Natan é a última opção, o Tuller, entendeu? Ele bota quando não tem mais opção nenhuma, né? Então, esse é o técnico que vai salvar o Flamengo, que vai conquistar o Campeonato Brasileiro, né? Aí terminamos o jogo ontem uma bagunça, fizemos um gol numa sorte danada, né? Com o Arão, que jogou um absurdo, e o Rogério Ceni antes, isso aí eu escutei isso, li, fui apurar, treinava, sabe quanto tempo que ele levava treinando durante a semana? Pouco mais de 2 horas por dia. Como é que você quer? O Rogério Ceni, fazendo uma ponderação aqui, uma provocação, o Rogério Ceni não é uma consequência do erro da escolha do Domi? Mas é claro, assim como o Domi foi. É uma sucessão de erros, que não começa com o segundo boné dele, começa com a saída da porra do Jesus, que atrapalha o planejamento. Ele faz parte de todo o conjunto que a gente vai comentar aqui no programa, mas como a gente está falando do jogo de ontem, eu estou falando especificamente também da atuação dele de ontem, mas aí o pessoal fica tudo encantado. Ele acordou às 3 da manhã com a lanterninha, ele fica lá, manda ele enfiar essa lanterna aí não sei aonde, cara. O que adianta ele ter a lanterninha e 3 horas da manhã acordar para preparar treino, para poder 2 horas de treino? Michael vai aprender a jogar bola 2 horas de treino? O Vitinho tem que ficar 2 horas chutando no golfe. 2 horas chutando. Não, mas queria aproveitar as velocidades. Aí você tira os 2 jogadores, meu irmão. Estavam mal, que não sei o quê. Meu irmão, é melhor ter os 2, porque o Flamengo tem lá a porcentagem de perder menos jogos com o Arrascaeta e com o Everton Ribeiro. Quando o Jesus, para nego vir comparar, um dos melhores técnicos que o Flamengo teve dentro de campo, o Jesus foi foda. O Jesus foi tão foda que ele fez o trabalho desses caras que estão lá no Flamengo, que se coloca como os bambambãs, entendeu? Ele saiu, ficou a bagunça. O Jesus tirou eles no final do Mundial porque os caras estavam esgotados, que não era o caso de ontem, entendeu? Aí vai me falar que o Arrascaeta estava mal no jogo? O Arrascaeta botou o Vitinho na cara do gol. Ele poderia fazer isso. Não, porque eu queria aproveitar as velocidades. Velocidade de quem? Essa porra é o quê? Maratona pra correr? Isso é futebol, porra. Aí nego vai botar. Aí tá acreditando que vai botar o Ceni? Tomara que consiga. Hoje eu não acredito. O Ceni não é técnico do Flamengo atual. O técnico o Ceni deveria ser técnico do Flamengo, sei lá, 2011, 2012, 2013, 2014. Ele tinha que treinar, era Márcio Araújo, entendeu? E não ele é o que a gente tem hoje. É isso. A gente pegou e entregou uma Ferrari, entendeu? Na mão de um piloto que sabe dirigir Fusca. O ponto é esse. Enquanto não vire isso, a gente vai cada vez mais pro buraco. O cara tem menos vitórias do que eliminações. Isso é vergonhoso. Então, assim, o jogo de ontem foi consequência também disso. A gente vai comentar as outras coisas. Também disso. E desse técnico que não deveria ter vindo do Flamengo. Túlio, quem deveria vir? Não sou pago e não fui nomeado para estar lá para poder decidir isso. Tá, muito bem. Aqui eu acho que o ponto mais forte do que da sua fala, Túlio, que eu concordo em boa parte, quero saber da Paulinha, é o seguinte: o que o Rogério Ceni tem contra a base? Porque isso é indiscutível. É uma falha assim tão escandalosa do técnico do Flamengo que não tem nem como discutir. O que ele tem contra o Mateuzinho? O que ele tem contra todos os que o Túlio citou, enumerou, gabaritou, como diz o Vicente Flá aqui. Paulinha Matos, o que acontece com o nosso novo técnico? E será que ele vai ter vida longa no Flamengo desse jeito? Queria uma explicação para isso, porque eu não consigo entender. É claro que, obviamente, a gente sabe que o Natan não estava à disposição ontem porque estava cumprindo suspensão. O Tuller não estava à disposição porque estava cumprindo suspensão. A gente sabe, tá? Antes, porque eu fui falar isso ontem, deu um trelelê danado. Como que o Gustavo Henrique, que falha todo jogo entrega a paçoca, ganha espaço no lugar do Natan, que vinha fazendo excelentes atuações, demonstrando segurança. A gente falava que ele era o cara que iria fazer dupla de zaga com o Rodrigo Caio, dupla titular do Flamengo. Como que um moleque desse, que estava super bem, perde espaço para um cara que erra todo jogo e entrega o gol todo jogo? Não consigo entender.
Como o Túlio falou, não consigo entender ele ter o Mateuzinho no banco e optar por colocar o René todo torto ao invés de botar o cara da posição. Porque o René na esquerda já é difícil, que dirá na direita. Porque aí nem defende bem, que é uma coisa que ele faz melhor, porque ele não é o cara de ofensivo, não é o cara de lá na frente, né? Ele é mais defensor. Nem defende bem e para fazer ofensivo, muito menos. Quantas assistências o Mateuzinho já deu na Libertadores? Agora não vou lembrar de cabeça, mas a gente já fez levantamento sobre isso pro Coluna do Fla. Entendeu? Aí o Ramon, que é infinitamente melhor do que o René, e já mostrou isso, voltou pro Sub-20. O Noga, que estava à disposição ontem, coitado, se o Natan perdeu espaço, que dirá o coitado do Noga. Mas quando teve Covid lá atrás, que tava todo mundo sem poder jogar, os moleques serviram, né? Aí dava conta do recado. Ah, Paula, mas era caso de necessidade. Ontem também. Porque era o jogo da vida do Flamengo. Era o jogo da temporada do Flamengo. Entendeu? E a gente ainda falou aqui no pré-jogo. Se a gente tem que escolher, os dois são ruins, mas vamos no Léo Pereira, porque o Gustavo Henrique todo jogo entrega. O Léo Pereira estava fazendo dupla com o Tuller todos os jogos. Chega ontem, no jogo mais importante, ele troca. Aí ele bota de volta o Gustavo Henrique, que estava na geladeira, porque estava sendo o Tuller que estava jogando com o Léo Pereira. O Gustavo Henrique estava na geladeira, ele vai e do nada ele tira o Léo Pereira, que também não é grande coisa, mas consegue ser menos pior que o Gustavo Henrique, se o Gustavo Henrique é um zagueiro, é um jogador de futebol para estar no Flamengo, eu nem sei, eu sou dirigente, eu sou astronauta, eu sou alguma coisa assim, porque não é possível. Entendeu? Então não faz sentido nenhum. Uma bagunça, não existe. Everton Ribeiro, tudo bem que estava andando em campo, também não voltou da seleção, porque você não pode falar mal do Everton Ribeiro porque ele tem filho fofo. Você fala mal do Everton Ribeiro, você toma pancada de tudo que é lado. Mas não tá jogando nada desde que voltou da seleção. Tá andando em campo, dá lençol no meio do campo, não ganha jogo não, amigo. Everton Ribeiro tá andando, ontem andou, fez nada. Não, mas ainda assim, se ele tinha tirado a Arrascaeta, que não faz sentido, que ele tirou a Arrascaeta para colocar o João Gomes, recuou o Arão. Por que ele não tirou o Vitinho? Que era para ter saído, ó. O que o Vitinho tá fazendo lá ainda? Ninguém aguenta mais o Vitinho. O Vitinho já deu. O Vitinho já deu o que tinha que dar. Tem um levantamento aqui, ó. Quer ver? Do Vitinho, só para não falar besteira. São 36 jogos nessa temporada, 2 gols. Desde que ele tá aqui, em 115 partidas, ele marcou 14 gols. Em 115 partidas, o cara é atacante. O Vitinho está fazendo o quê? O Vitinho não merece mais vestir o manto sagrado. O Gustavo Henrique não merece vestir o manto sagrado. O Léo Pereira não merece vestir o manto sagrado. E o Rogério Ceni não merece comandar o Flamengo. Não merece. E chances cristalinas, né, que apareceram para o Vitinho, né? 2 mais claras. Teve uma chance do Everton Ribeiro também. O Everton Ribeiro podia ter cabeceado, podia ter batido de primeira, tomou a pior decisão de todas, mas a gente está falando da chance do Vitinho porque foi a mais clara que o Flamengo teve o jogo inteiro. Como que o cara, todo jogo, quando não é isso, ele isola. Aí debaixo do gol sozinho isola. Vai bater um pênalti, isola. Serve pra nada, é o cara mais psicologicamente abalado do elenco. E aí a gente volta a tocar nessa tela que o Flamengo não tem poder de reação. Toda vez que acontece alguma coisa, você vê o Flamengo morrer. Dominou o jogo, mas é aquele arame liso. Cerca, não oferece perigo nenhum. E basta um evento ruim para tudo desandar, como é fraco. Desanda tudo, aí tu vem falar para mim que os caras não precisam de psicólogo. Você pode achar o que for, mas com o psicológico não tem o mínimo de poder de reação. E como o Túlio falou muito bem, e depois de ontem, depois da eliminação da Copa do Brasil, ficou muito maior ainda a conquista do Jesus aqui. O feito dele ficou muito maior do que já era, porque ficou escancarado que ele trabalhou por todo mundo. Aí você fala, Jesus saiu, não deixou terra arrasada, deixou. Porque aí a gente vê que ninguém sabe fazer o trabalho de lá. Eles simplesmente não sabem como eles ganharam tudo em 2019. Não tem explicação, eles não sabem. Quem ganhou tudo foi o Jorge Jesus. Eu acho que o JJ fazia
Até fisioterapia nos atletas, preparação física, era tudo com ele, era só ele, entendeu? A equipe dele. E a galera viu na tela lances memoráveis, né, do Vitinho, gols inacreditáveis. Rafa, a galera tá falando, pô, você aí tá comentando, eu vou dar aqui 2 técnicos que estão no Brasil, aliás, um já foi embora, mas o Flamengo poderia ter tentado, já que, né, mudou a estratégia, não foi mais para a Europa, ia lá no Atlético fazer uma oferta para o Sampaoli. Tem certeza que o time estaria aí. A gente falou isso na live de anúncio do Rogério Ceni, a gente poderia ter, ou então poderia ter ido lá no Inter fazer uma proposta pelo Cudê, não saiu para poder ir para o Sevilha? Poderia vir para o Flamengo. Podia ter interceptado a negociação tranquilamente. Pô. Então, assim, eu não tô dando a opção porque eu não sou pago. O Flamengo lá tem scout, tem não sei o quê, tem um montão de coisas que os caras só chegar lá em frente do computador e olhar. Olha, qual é o melhor técnico que tá trabalhando agora, qual que tá mais vencendo, qual que tá mais não sei o quê, papapá, entendeu? Mas aqui já de cara tirou 2. De cara já deu 2 no chat, falaram até do Dorival Júnior, que assumiu o Flamengo em determinado momento. Seria uma escolha mais conservadora e tal. Nem me agradaria tanto, mas, enfim, poderia dar um caldo.